Vamos continuar falando de arquivos. Como eu falei na aula passada, agora a gente vai passar a pegar a informação que está na nossa memória e jogar para dentro de arquivos, assim como a gente vai ler coisas que estão nos arquivos e passar para a memória. Os arquivos são aquelas coisas que ficam lá nas pastas, dentro das pastas lá do seu computador. Às vezes, né, eu estou escondendo muita coisa aqui, mas às vezes um arquivo pode estar até noutra máquina. Se você tiver numa rede de computadores, às vezes você pode abrir um arquivo que está noutra máquina e que ele é enxergado pelo seu computador. Pode ser um arquivo que está dentro do seu computador, que nem um HD, um SSD, pode ser um pendrive que você espetou aqui e aí montou um sistema de arquivo, tem um espaço para armazenar e tem arquivos lá dentro. Mas isso é meio transparente para a gente. A gente tendo um caminho, né, o path lá que eu falei, que é o caminho para chegar até a pasta onde está o arquivo, se você especificar isso e mandar começar a manipular um arquivo, você pode manipular. E nós vamos falar um pouquinho dessa manipulação de arquivos hoje. Primeiro, para manipular um arquivo, para gravar, ler informação dentro de um arquivo, né, você precisa primeiro abrir o arquivo. Isso vale até quando o arquivo não existe. Né? Quando o arquivo não existe, você dá o comando de criar o arquivo e já abre o arquivo para manipular. Né? Então, arquivos que vão ser manipulados, entenda, onde eu vou escrever ou ler informação, precisam estar abertos. Né? O que é aberto? Quando eu abro um arquivo, eu crio uma estrutura, né, que contém informação sobre o arquivo aberto. Essa estrutura é chamada, aí, dependendo do sistema operacional, de file descriptor, descritor de arquivos, ou file handle, que é também identificador de arquivo. No Windows chamam de file handle. Quando fala em Linux e todos os derivados do Linux, inclusive o macOS, a gente chama de file descriptor. Mas isso, o nome aí não importa muito, você precisa ter essa estrutura criada. E tem funções nas linguagens de programação que permitem que você abra arquivo. E quando você abre um arquivo, na verdade você está criando essa estrutura interna, tá, que vai ser usada para você controlar o arquivo, para você saber em que lugar você está dentro do arquivo, para você saber como acessar um arquivo que está onde você vai escrever ali. Essa estrutura vai ser usada para você ter acesso ao arquivo. O sistema operacional mantém uma porção de informações sobre um arquivo e elas ficam guardadas lá, as informações importantes ficam guardadas dentro desse descritor de arquivo. Entre muitas informações que tem lá dentro, uma que interessa para a gente agora, para a gente entender como é que a gente mexe com o arquivo, é o cursor. Esse nomezinho aqui, ó, cursor de arquivo. Ele indica a posição corrente onde eu estou dentro de um arquivo. O cursor serve para isso. Como é que são os arquivos? Os arquivos são como vetores de bytes, onde você pode ler ou escrever dados. Então, o arquivo é um vetor de bytes, é como se fosse um vetor onde cada posição do arquivo tem um byte. Posição 0, 1, 2, 3. Se você tem 10 bytes já escritos no arquivo, né, ele vai ter posição 0, 1, 2, 3 até a 9. O cursor indica onde eu estou, em que byte que eu estou. Então você pode mandar o cursor ir para o byte 0, para o byte 1, para o byte 10 dentro do arquivo, para qualquer posição dentro do arquivo. E a próxima operação de leitura ou escrita que a gente vai fazer em qualquer arquivo, ela é feita a partir de onde está o cursor. Então, você posiciona o cursor e manda escrever. A escrita é feita a partir de onde está o cursor. E você, quando quer, por exemplo, escrever no arquivo, para o arquivo crescer, para aumentar de tamanho, para agregar mais informação nele, você posiciona o cursor no fim do arquivo. Ele pode ficar lá no fim do arquivo, depois da última informação gravada. E aí você manda gravar lá, o arquivo cresce. Então, quando você faz uma escrita que atinge o fim do arquivo e continua escrevendo, o arquivo cresce de tamanho automaticamente, né? Os arquivos crescem. Então aqui é uma ideia de um desenho de cursor. Se eu tiver um arquivo vazio, como o arquivo está vazio, o cursor fica posicionado no fim do arquivo, que a gente chama, que é depois do último byte que existe lá dentro do arquivo. Aí, se você grava um monte de informação, nesse momento 2 aqui, ó, eu gravei um monte de informação, você escreve a informação e o cursor automaticamente anda, depois do comando de escrita, para cá, para o fim de arquivo. Tá?
Se você quiser, em algum momento, nesse mesmo arquivo aqui, onde já tem informação gravada, você quer ter acesso a uma informação qualquer no meio do arquivo, você pode movimentar o cursor, a gente vai ver que tem comando para movimentar o cursor, aí você manda ler a informação aqui. Se você mandar ler um punhado de informações, depois do comando de leitura, o cursor anda sempre para depois do ponto onde você leu. Então, toda operação de leitura ou escrita mexe no cursor. Quando você grava alguma informação, o cursor fica logo depois de onde você gravou. Quando você lê alguma informação, o cursor termina logo depois do ponto onde você leu, automaticamente, sempre vai acontecer. Então, por exemplo, se eu estiver nesse ponto aqui e mandar gravar alguma informação nessa área em vermelho, o que vai acontecer com o cursor depois dessa gravação? O cursor vai se movimentar depois do comando de gravação para cá. Então, toda operação que grava ou lê um arquivo, seja onde for, no começo ou no final, ela posiciona o cursor para depois do ponto onde gravou ou leu. Tá? As operações mexem no cursor. E o que é o cursor? O cursor ele me diz onde eu estou dentro do arquivo. A próxima operação de leitura ou escrita vai ser sempre feita a partir do cursor. Por exemplo, aqui, ó, eu gravei essa área em vermelho, aí eu quero dar outro comando de gravar mais uns bytes lá dentro desse arquivo. Onde vão ser gravados se eu fizer agora, sem modificar o cursor? Automaticamente aqui, ó, aonde está o cursor. E como a gravação altera o cursor, você mexe. Aí agora se eu mandar gravar de novo, o que vai acontecer com o arquivo? Ele vai crescer, ó, porque esse meu quadrinho aqui é maior do que o tamanho do arquivo. Ó. O arquivo cresceu e o cursor vem para cá. Se eu quiser gravar alguma coisa lá no começo, eu tenho que movimentar o cursor lá para o começo. E a gente vai aprender a fazer isso. Toda linguagem de programação tem função para criar arquivo, função para gravar no arquivo, funções, várias funções para gravar informação no arquivo, várias funções para ler informação do arquivo e funções para mexer no cursor. Toda linguagem de programação vai ter isso. Agora, olha só. E o que é ler e gravar, tá? Para ficar bem claro. Ler informação no arquivo é pegar conteúdo do arquivo e mover para alguma área da memória, para alguma variável na memória. E o que é gravar no arquivo? É pegar alguma informação que está na memória e copiar para dentro do arquivo. Tá? Lembrando que quando eu copiei para dentro do arquivo, aquela informação fica preservada, mesmo que o meu programa termine. Como é que funcionam as operações para mexer no arquivo? Primeira coisa é você tem que abrir o arquivo, que prepara ele para leitura, escrita, para manipular. Isso cria uma informação que a gente chama de descritor de arquivo. Tá? A operação de abrir um arquivo cria um descritor de arquivo. Aí depois você começa a ler, gravar. Terminou de mexer com o arquivo, você vai dar um comando de fechar arquivo. Fechar arquivo destrói aquela estrutura de dados que foi criada temporariamente para manipular o arquivo, apaga todas as informações dessa estrutura na memória. Tá? E por que é importante fechar um arquivo quando você terminar de fazer operações de leitura e escrita? Porque essa estrutura que descreve um arquivo, o descritor de arquivo, ela pode conter, entre outras coisas, o que a gente chama de buffers, que são usados para acelerar o acesso ao arquivo. Então, pode ser, por exemplo, você deu um comando aqui de gravar nesse arquivo, aqui, mas o arquivo lá no disco mesmo, lá no seu sistema de arquivo, nem cresce. Você gravou e isso fica na memória temporariamente armazenado num buffer que a gente usa, né? O buffer é uma área temporária de memória que a gente usa para não perder tempo esperando, né? O seu programa manda gravar 10 bytes, você não fica esperando aqueles 10 bytes terminarem de ser gravado para seguir o seu programa adiante. Você grava no buffer de memória e o sistema operacional cuida de escrever efetivamente no arquivo na hora certa. Então, durante o tempo em que um arquivo está aberto, ele pode ter buffers com informação que deveriam estar lá no arquivo, alteradas, mas ele ainda não efetivou isso, ele ainda não fez de verdade lá no sistema de arquivo. Por quê? Porque o sistema de arquivo é muito lento comparado com a memória. Então, você às vezes está alterando um pedacinho do arquivo, o sistema operacional está alterando só na memória, nesse buffer que ele usa, e aí, mais tarde, ele deixa para realmente jogar informação para o arquivo. Os buffers são para isso. Estou falando de maneira bem geral, porque vocês vão aprender isso com muita profundidade em outras disciplinas. Mas é importante entender isso. Pode ser que você tenha mandado gravar uma informação no arquivo e a informação
não foi imediatamente para o arquivo. Se o seu programa acabar naquele momento, a gente diz que o seu arquivo ficou corrompido. Ele não ficou com a informação que você gravou lá dentro. Para evitar isso, você tem que fechar o arquivo. Quando você fecha um arquivo, entre outras coisas que acontecem, toda a informação que estava pendente na memória, que ainda faltou transferir para ele, ela é jogada para o arquivo e seu arquivo fica perfeito, como deveria estar. Por exemplo, se você mandou gravar 100 bytes e você fechou o arquivo, você tem certeza que ele está com aqueles 100 bytes. Se você abrir um arquivo, manda gravar 100 bytes e o programa termina sem fechar o arquivo, você não tem certeza de que os 100 bytes foram para o arquivo. Pode ser que isso não tenha acontecido. Tá? Pode ser que não tenha dado tempo de fazer. Faltou luz, pode ser que não tenha dado tempo de fazer. Então, você precisa fechar o arquivo para garantir que as informações foram transferidas para o arquivo efetivamente. Tudo. Além disso, tem outra coisa. O sistema operacional limita a quantidade de arquivos que cada programa pode abrir. Tá? Quando você configura o seu sistema operacional, ele tem um valor padrão. Tipicamente, um programa pode abrir algumas centenas de arquivos, 200 arquivos e tudo. Você pode configurar o seu sistema para permitir que um programa abra mais de 200 arquivos. Mas 200 arquivos é muita coisa. A maioria dos programas, quando estão lidando com arquivo, abre poucos arquivos simultaneamente. Abre 10, 20 arquivos máximo. Não é muito comum ter centenas de arquivos abertos. Agora acontece às vezes do programador abrir um arquivo para gravar alguma informação e ele tinha que fechar e esqueceu. Aí o programa continua rodando, ele abre outro arquivo e esquece de fechar. Abre outro e esquece de fechar. Se isso acontecer, vai ter uma hora que vai ter muito arquivo aberto. Aí você não vai poder mais abrir arquivos. Então essa é outra razão para, quando eu estou manipulando arquivo, eu abro, manipulo, faço tudo que eu tenho que fazer, não preciso mais mexer com aquele arquivo, eu fecho o arquivo. Isso libera recursos. É que nem malloc free, né? O fopen que a gente vai ver é a função que abre um arquivo para você manipular, é como se fosse um malloc. E para cada fopen você tem que ter o equivalente fclose para fechar arquivo na hora certa do seu programa. É como se fosse o free para liberar a memória. Né? Então pode fazer uma analogia desse tipo aqui. O fopen, que abre arquivo, tem que ter o fclose equivalente ali para fechar o arquivo, para liberar os recursos que aquele arquivo está prendendo. Um arquivo aberto prende recursos. Ele, por exemplo, tem buffers para guardar informação temporariamente na memória. Isso é recurso que ele está usando. Se você esquecer de fechar, ele fica, enquanto não fechou, ele fica lá usando aquele recurso. Quando um programa acaba, tudo que ele tinha de arquivo acaba junto. Todos os recursos que ele estava aprendendo são liberados. Né? Se o programa termina normalmente, inclusive, você não tem aquele risco de perder informação que estava lá temporariamente no buffer, porque os arquivos são todos fechados direitinho quando o programa termina. Todos os arquivos que você esqueceu de fechar são fechados. Mas, se o seu programa termina de outra maneira, por exemplo, por uma falta de energia e tudo, os arquivos que não estavam fechados vão ficar corrompidos. Agora, eu vou fazer uma coisa aqui que é criar um primeiro arquivo para a gente. Né? Agora a gente sabe que os arquivos têm que ser abertos e eu já criei aqui uma variável, descritor do arquivo. Eu ia colocar esse nome grandão, mas vou colocar um nome menor. Né? É um nome que eu uso muito para arquivo, fd. Geralmente minhas variáveis de arquivo eu chamo fd e coloco alguma coisa a mais aqui. Por exemplo, fd, sei lá, nomes. É um arquivo de nomes. fd qualquer coisa. Pode ser chamado só de fd. Olha só, quando você dá include stdio.h, tem uma struct definida lá que é a file, que ela é uma struct que tem todos os dados necessários sobre um arquivo. Para você criar um arquivo no seu programa, você vai criar um ponteiro para essa struct file. Esse ponteiro vai ser o nosso ponteiro para o descritor de arquivo. Então, eu criei essa variável fd, que é um ponteiro. Nota, por isso que eu falo o fopen, né, que abre um arquivo para você tratar com ele, lidar com ele, ele é que nem o malloc. Você dá fd, recebe o resultado do fopen. A gente não fazia o ponteiro, recebe o resultado do malloc. O fd também é um ponteiro. O fopen aloca um file descriptor lá para você. Né? Na verdade, ele aloca um file stream. Né? Esse é um detalhe aqui, mas
É como se fosse nossa estrutura que descreve tudo que precisa para um arquivo. Aí você tem que dar dois parâmetros para o fopen. Você diz o nome do arquivo. Eu vou criar aqui meu primeiro arquivo. E você tem que dizer o modo. Se você quer criar um arquivo, o modo é W. O W, vou criar aqui, W, cria arquivo. Se arquivo já existia, o arquivo é zerado. O que é zerado? Você tinha já um monte de informação e você dá um fopen aqui, já existia o meu primeiro arquivo. E você dá um fopen com W, já era tudo que tinha dentro desse arquivo, ele vai ficar zeradão. Tá? E o W é usado também para modo de escrita. Esse arquivo você só pode escrever no arquivo. Eu posso escrever só nesse arquivo. Ele vai ser zerado e eu só posso escrever. Posso escrever em qualquer lugar do arquivo, no começo, no meio, no fim e etc. Então esse comando fopen é usado para abrir arquivo. E aí a gente já está vendo inclusive que ele serve para criar arquivo. Aqui ele está criando o arquivo se não existir. Qual é o nome do arquivo? Está aqui. Aqui pode ter todo o caminho. Barra users, barra edileno, barra códigos, barra e assim vai. E aí o nome do arquivo, ou pode ter só o nome do arquivo. Se tiver só o nome do arquivo, esse arquivo vai ser criado no diretório corrente, na pasta corrente do seu programa. Qual é a pasta corrente do seu programa? Todo programa que está sendo executado, ele tem uma pasta corrente, que é assim, é onde ele, por padrão, vai abrir arquivos se você mandar sem dar o caminho. Em geral, a pasta corrente é o próprio diretório onde o seu programa foi executado. Né? Então nós vamos fazer um teste já. Com essa função fopen e vocês vão ver onde que eu vou criar esse arquivo aqui. Além de criar um arquivo, eu vou dar um primeiro exemplo de função que escreve em arquivo. A gente não tinha um printf, se eu quisesse escrever na tela, por exemplo, minha primeira mensagem gravada em arquivo. Eu também uso o comando printf para gravar em arquivo. A diferença é que eu vou pôr um Fzinho aqui na frente, ele vai ser fprintf. O resto é tudo igual ao printf, à exceção de que eu tenho que dizer qual é o arquivo onde eu estou gravando. Tá? Então, ó, fprintf, aí dá o nome do arquivo e o conteúdo que vai ser gravado. Aqui pode ter até, por exemplo, ó, int x igual a 5. Só a título de exemplo, se eu colocar aqui %d vírgula x. Isso é um printf normal, tá vendo? Só mudou que ele tem um nome começando com F na frente aqui e ele tem o arquivo. Ele pede qual é o arquivo como primeiro parâmetro. Vamos testar esse programa e vamos ver se eu vou ter criado um arquivo chamado meu primeiro arquivo e se vai ter esse conteúdo lá dentro. Só para não fazer errado desde o começo, né? Vamos dar fclose fd. Aqui fecha o arquivo. Como o programa estava acabando, se eu não desse fclose, seria equivalente a dar fclose, porque o programa acaba e ele fecha todos os arquivos abertos. Mas é saudável que você se acostume. Se eu dei fopen, eu vou dar fclose. Vamos ver o nosso programa sendo executado. Estou aqui, ó, gcc, nome do meu programa ali é arquivos.c, -o arquivos. Compilei. Eu vou dar um dir, aqui, um ls aqui, não dir. Vocês vão ver que não tem aquele meu primeiro arquivo. Quer ver? Ó? Fazer assim, ls meu asterisco. Não tem nenhum, né? Nenhum arquivo chamado meu. Agora eu vou chamar o meu programa. Parece que não aconteceu nada, né? Mas olha só. ls meu. Ó. Tá aqui, ó. Meu primeiro arquivo. O comando ls pode ser dado assim, ó. ls-l para dar os dados desse arquivo. Olha só. Esse arquivo é do edileno. Tá? Eu sou do grupo Steph. Essas são informações. Depois a gente vai ver direito o que é. Mas o importante é o seguinte. Está aqui, ó. Meu primeiro arquivo.
o nome do arquivo que eu criei, e a data de criação e tudo mais. Okay? Quantos bytes tem esse arquivo? O ls diz aqui, ó. Esse arquivo tem 45 bytes. O que tem lá dentro dele? Vamos ver. Ó. Esse comando cat mostra o conteúdo de um arquivo. Ele lista, né, na tela, imprime na tela o conteúdo do arquivo. Olha o que tem dentro do meu arquivo aqui. Ó. Minha primeira mensagem gravada em arquivo. Né? Isso é legal porque o programa já terminou de executar, mas o arquivo está lá. Agora vai ficar aquele arquivo lá até eu mandar apagar ou fizer qualquer outra coisa com ele. Então, olha, meu primeiro arquivo foi o que deu esse nome aqui para o meu arquivo. Meu primeiro arquivo. Agora, além disso, né, o W fez esse criado vazio e permitiu que eu gravasse. W abre um arquivo em modo de gravação. Eu posso abrir um arquivo em modo de leitura. Se eu abrir um arquivo em modo de leitura, vai ser o R, né? O arquivo só pode ser lido. Se eu tentar gravar num arquivo que foi aberto em modo de leitura, o sistema não deixa. Eu vou dar um printf, por exemplo, para gravar nele, não vai gravar nada. Ele só vai permitir ler. Né? Vocês podem testar a criação de arquivo aí no ambiente de vocês, dar um nome de arquivo. Nota que aqui podia ser uma variável. Eu podia criar aqui, ó, char, nome, colocar aqui 30. Aí eu podia dar um scanf, entre com o nome do arquivo e tudo mais, e depois colocar aqui o nome do arquivo que vai ser criado. Pode ser qualquer variável do tipo string aqui. Aqui também, do outro lado, pode ser qualquer variável do tipo string, mas aqui é mais raro você precisar. Aqui é para dizer o modo. O modo, eu já falei o modo W, que cria arquivo, e já falei o modo R. O modo R, ele abre para leitura. Só abre se o arquivo já existe. Se ele não existe, dá errado. Aí vem mais uma coisa interessante. E quando dá errado? If fd igual a null, é porque deu errado. Vai ter várias razões para dar errado a criação de um arquivo. Por exemplo, o disco pode ter queimado nesse momento aqui, depois do meu programa estar rodando, tudo pifou o disco. Aí ele vai tentar gravar, vai tentar criar um arquivo, né? E não vai ter sucesso. Essa é uma possibilidade. O disco pode estar cheio, aí não tem espaço para criar arquivos novos. Né? Executado num pendrive, e aí alguém arrancou o pendrive, né? Antes de eu começar a tentar gravar. Aí, como arrancaram o pendrive, o programa está lá com o diretório corrente dentro do pendrive, porque ele foi chamado a partir de lá, e na hora que ele foi tentar criar, não existia mais. Tem diversas razões. Quando der errado, o ponteiro lá do file do script vai ficar com null, o fopen não vai alocar nada, vai retornar null. E aí você faz esse teste. Depois de dar fopen, você pode fazer esse teste. Isso serve também para abertura de arquivo. Pode dar errado a abertura de arquivo para leitura. Se você tentar abrir um arquivo para leitura, pode dar errado por diversas razões de novo. Primeiro, porque pode ser que o arquivo não exista. Segundo, porque pode ser que tenham arrancado o pendrive antes de você abrir para leitura. Né? Tem milhares de razões que podem ocasionar, né, um erro de abertura de arquivo. Então, a gente tem sempre o costume de, ao tentar abrir um arquivo, verificar se deu certo. Se você verifica se está certo, se deu certo, aí você segue, se não, aí você trata do jeito que achar melhor. Aqui eu saí do programa, eu poderia só dar uma mensagem, olha, esse arquivo aqui não existe, etc. Lembrando que aqui eu estava falando que você tem que ler um valor para a variável nome. Eu tinha colocado o nome, mas para isso você tinha que ler algum valor para a variável nome para poder pôr aqui. Era só para mostrar que pode ser uma variável, né? Não cheguei a modificar. Agora, no meu exemplo mesmo é assim, ó, eu dei com uma constante aqui para criar um arquivo. Nos próximos vídeos a gente vai manipular bastante arquivos, né? Nós aprendemos a abrir, criar um arquivo novo, já sabemos que dá para abrir para leitura, se ele já existir, né? Dá para abrir para leitura, e eu vou até, só para fechar, colocar aqui os outros modos mais usados. O R+, leitura e escrita, só abre se já existe. O W+, leitura e escrita, mas cria o arquivo e zera se já existe. Então olha só, você quer abrir um arquivo que já existe para leitura e escrita, sem detonar tudo que está nele, é R+.
R mais é leitura e escrita. Se você quer abrir um arquivo para leitura e escrita, mas você quer garantir que ele começa zerado, não tem nada nele, e ao longo do programa você vai ficar lendo e escrevendo coisas, é W+. Se você quer abrir só para escrever, W. Se você quer abrir só para ler, R. E se você quer abrir um arquivo só para escrever, mas você só quer adicionar informação a ele, é o append, é o A. Nesse tipo aqui, se você abrir com A, tem uma coisa curiosa. Se você mandar o cursor ir lá para o começo do arquivo e mandar escrever alguma coisa, não vai escrever lá no começo do arquivo. Ele automaticamente vai para o fim do arquivo e escreve sempre no final. Esse A aqui, de append, né, é só de acrescentar. Você só pode acrescentar informação. Você não pode ficar alterando o conteúdo do arquivo com A, não. Então nós temos aqui os modos que a gente usa para manipular arquivos na linguagem C, e eles ficam aqui como segundo parâmetro do FOpe. Por hoje é só.